para você que a gente traz agora um convidado especial para a gente falar sobre uma doença que precisa de diagnóstico quanto antes, porque a gente pode proporcionar para quem a tem uma qualidade de vida ímpar. E olha, ela é marcada por alguns fatores, mas dificuldade para interagir socialmente, como manter o contato visual, expressar as próprias emoções, fazer amigos, dificuldade de comunicação. Podem ser alguns indícios, tá? Mas existem outras coisas que envolvem comportamento, mania, apego excessivo às rotinas, ações repetitivas, interesse intenso em coisas bem específicas e dificuldade de imaginação. Mas quem vai explicar melhor tudo isso é ele, que é criador do Autismo Simplificado, um método inovador e que tem ajudado a milhares de famílias. Dr. Thiago Dutra, direto de Campos dos Goytacazes. Seja bem-vindo. Oi, Cláudia. Boa tarde. Ai, eu tava com tanta saudade de você. Pois é, quanto tempo. Eric Almeida. Hoje é todo mundo fluminense aqui, né? Olha só. E você não sabe, você falou Fluminense porque é do Rio de Janeiro, Do estado do né? Rio. Eu sou também do estado do Rio, também sou fluminense, porque só é carioca quem nasceu Na capital. Na capital. Então também sou fluminense. E a gente viveu aí no final de semana a vitória do time fluminense. Foi né? uma alegria, né? Foi uma alegria para todos os cariocas e todos os fluminenses. Sim. E eu tava olhando ali, gente, tem uma massa fluminense ali. Mostra lá. Olha tem uma só. massa fluminense hoje no nosso programa. Hoje a gente está homenageando, então, aí a todo o tricolor. Vamos falar Um abraço assim. para meus pais, para meus melhores amigos lá de Nova Friburgo também, que são fluminenses. Olha só. Que Márcio Branco, maravilha. pessoal lá que é fluminense também. Daqui a pouco eu quero saber mais da sua Bom. história, da sua família e dos seus amigos. Com certeza. Agora, eu vou convidar o Thiago para sentar. A gente fica aí interagindo. Você senta. Pode sentar, eu vou sentar aqui do seu lado. Ah, que ótimo. E aí a gente vai conversar um pouco mais sobre autismo. Sim. Você é psiquiatra de formação ou neurologista? Não, então, eu me formei médico em 2021, né, ainda na pandemia. Fiz a pós-graduação em psiquiatria da infância e adolescência e atualmente eu faço residência de pediatria. Olha, mas você se especializou em autismo. Sim, é minha área de interesse desde a época da faculdade, né? Então, na faculdade começou esse interesse de forma repentina, assim, não tive muita escolha, porque eu fui convidado a dividir uma experiência sobre autismo num evento que eu achei que ia ser pequeno e acabou sendo muito maior do que eu esperava. A partir daí eu comecei a estudar muito tema e me apaixonei. Então, desde 2019, a minha vida tem sido voltada para a conscientização das pessoas, das famílias e da comunidade sobre o transtorno do espectro autista. Perfeito. A gente viu bem recentemente uma atriz da Rede Globo de televisão contando a experiência dela e ela recebeu esse diagnóstico bem tardiamente. Se eu não me engano, foi a Letícia Sabatella? Sim, isso. Isso. E ela estava contando e conta um pouquinho sobre tudo isso. E daí eu fiquei pensando, existem muitos adultos que têm características que estão no espectro autista e nem imaginam? Então, para começar assim a introduzir, né, o que é o autismo, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Antigamente ele era classificado como uma doença, mas hoje a gente já não utiliza como doença. Por quê? Uma doença, né, eu até expliquei isso aqui da última vez e foi uma coisa que teve uma boa repercussão, muitos pais mandando mensagem e tudo mais. Uma doença, por exemplo, uma pneumonia, você tem uma bactériazinha lá no seu pulmão e tudo mais, você vai tratar com antibiótico que vai combater aquela bactéria. Então tem um processo totalmente conhecido. O autismo, ele não tem um causador, né? Então não é uma bactéria, não é um vírus, não é uma coisa que causa. Ele é multifatorial, né? Dentre essas causas tem a genética e alguns fatores ambientais que podem estar envolvidos e estão sendo estudados. Mas alguns genes que podem vir do pai ou da mãe ou não, né? Quando a pessoa tem o autismo, então, ele pode se apresentar de forma muito diversa, por isso que é o espectro autista, né? A gente tem níveis diferentes, nível 1, 2 e 3. Então, eu já quero corrigir aqui a minha fala também, me perdoem, porque eu acho que usei esse termo doença e, de fato, nem faz sentido, né? Porque a gente conhece pessoas de todos os tipos e que estão no espectro autista e fazem uma diferença linda e positiva na sociedade e vivem bem, com qualidade de vida, né? Pois é, mas isso a gente vai aprendendo mesmo, né? E isso eu também aprendi estudando o autismo. Antes eu também não sabia que não era uma doença.
E basicamente, né, você perguntou sobre os adultos. Como é um espectro e ele pode se apresentar de formas muito diferentes, existem pessoas que apresentam ele de forma muito mais branda, né? E aí você apresentando de uma forma muito mais branda pode passar de forma despercebida por muitos anos, que é o caso principalmente das mulheres, porque o autismo em meninas, ele é totalmente diferente do autismo em meninos. Ah, é? É, porque a maioria dos estudos que nos deram sobre autismo foram feitos em grupos de meninos. Então, as escalas diagnósticas, os acompanhamentos foram todos desenvolvidos, em sua maioria, em cima de pacientes homens. O autismo, ele ainda é classificado como 3 vezes mais comum em homens do que em mulheres. Mas por que isso? Uma das causas é justamente essa dificuldade de diagnosticar mulheres. Então, o caso diagnóstico tardio em mulheres é muito mais comum do que em homens, porque elas podem passar anos da vida mascarando os sinais e sintomas do autismo, que é um fenômeno que a gente chama de masking, porque a mulher ela tem uma adaptação social melhor que o homem. Então, ela consegue estar nos grupos ali sociais de forma muito mais passável do que um homem, por exemplo. Maravilha. Eu sempre fico pensando assim, de que forma a gente pode ajudar as pessoas em casa, né? Sim. Entendendo que o autismo seria um grupo de características, né, de uma pessoa. Qual que é o nível de sofrimento de quem tem e é adulto e não sabe, para de repente a gente ajudar as pessoas a se identificarem? Pois é. Imagina que você cresce se sentindo diferente de todas as crianças da sua família, da sua escola. Você tem dificuldade de se adaptar, às vezes, com alguns estímulos sensoriais, ações e tudo mais, e você simplesmente se considera estranho. Eu sou estranho, eu sou diferente das pessoas. Então, acaba que a pessoa ela cresce com sofrimento e muitas vezes diagnosticado com depressão, ansiedade, com outros transtornos, quando na verdade a causa daquele sofrimento é justamente ela ter sido diferente por ter um desenvolvimento diferente. É o que a gente chama, né, das pessoas que não têm autismo são os neurotípicos e as pessoas que são autistas, elas são atípicas, ela tem um desenvolvimento atípico. Então, alguns marcos de desenvolvimento, a fala, a interação social, todas essas coisas, essas atividades que para nós são cotidianas, para eles pode ser um sofrimento diário. Mas existem graus diferentes de autismo? Existem, né? Antigamente a gente usava o termo grau leve, moderado e grave ou severo. Hoje em dia a gente usa nível 1, 2 e 3 de suporte. Por quê? Quando a gente falava, meu filho tem autismo leve, mas não é leve para aquela família, parece uma coisa boba, né? E assim, uma pessoa que tem autismo, ela precisa de adaptações, precisa de suporte. Então, hoje a gente usa nível 1, 2 e 3 de suporte. Onde nível 1, a criança precisa de menos suporte e o nível 3, a criança precisa de mais suporte para as atividades diárias. Perfeito. A Andressa, nossa repórter, ela foi até um seminário sobre autismo. E olha como é importante, né? Que hoje já existe até seminário para que as pessoas discutam mais em relação a esse espectro autista. E a gente vai conferir agora, vamos ver o que ela traz para a gente. Andressa Oliveira, com você. Diversos estudos apontam que a arte é uma importante ferramenta para o desenvolvimento de pessoas com transtorno do espectro autista. Para ampliar o diálogo sobre esse assunto, surgiu o seminário The Arteiro. Esse seminário, que é de autismo e arte, tem como objetivo incluir o artista com autismo, tanto no mercado da cultura como no mercado da arte. E, além disso, ele demonstra também como as artes, no sentido amplo, dança, música, artes plásticas, podem desenvolver habilidades em pessoas com autismo e como é que elas podem suplementar o tratamento do autismo. Além de disseminar informação, o seminário também tem o objetivo de mostrar como a arte pode ajudar no tratamento e na educação de pessoas com autismo, facilitando a entrada no mercado de trabalho e também a inclusão na sociedade. A gente tem muita orientação para tratar o autismo enquanto eles são pequenininhos, mas todos eles crescem, né? E aí a gente tem desafios diferentes, né? Com o autista que já é adolescente, o autista que já é adulto. Muitos deles hoje ficam em casa, né? A sociedade, de forma geral, oferece poucas opções, tanto de entretenimento como de tratamento. Então, um dos objetivos também é disseminar um pouco mais de informações sobre isso. O espectro é algo muito amplo, cada família vive de uma forma, e eu estar aqui hoje
sendo mãe de um menino autista de 6 aninhos, eu aprendo muito com essa trajetória. E eu acredito que a parte das artes no desenvolvimento deles pode trazer talentos muito bacanas e importantes para o desenvolvimento deles perante a sociedade. Eu acho que é sair da linha do vitimismo, tanto das crianças atípicas quanto das famílias atípicas, para trazer para um lugar de potência. E a arte tem essa função. Henrique tem 16 anos. Sua mãe Ana conta como trabalha a autonomia dele. A gente tem muitas ferramentas, né? Os profissionais, a gente percebe que a qualificação é outra do que da época do início dele. Então, a gente no início foi no instinto mãe, né? Porque a gente não tinha esse acompanhamento profissional há 16 anos atrás. Mas hoje a gente procura estar assídua nas intervenções e tudo que os profissionais nos passam, né? E sempre lembrando que por trás do diagnóstico tem uma pessoa, né? Com as qualidades deles, com as dificuldades pessoais. E isso é muito valorizado e eu acho que é o ideal, né? Ver a pessoa além do diagnóstico, porém fazendo o que tem que ser feito com as intervenções. E dessa forma, essa união aí a gente consegue algum sucesso na autonomia. Paulo tem 20 anos. Ele conta como é conviver com o autismo. É uma luta, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, porque parece que cada conquista pequena, uma enorme conquista pra gente. É gratificante pra mim, principalmente, estar aqui, ter vindo para São Paulo, interagir com outros autistas, interagir com outras pessoas. É uma experiência incrível pra mim e é muito emocionante. Ele conta como a arte o ajudou. Eu nem sempre fui comunicativo assim, eu sempre tive dificuldade para comunicação, então eu me comunicava, eu entendi o mundo através da arte. E a arte sempre foi uma porta de entrada para mim, para qualquer situação. Desde interações sociais, desde interações comigo mesmo, me conhecer e conhecer os outros, sempre foi através da arte. O mais importante realmente, né, é o fato da sociedade estar cada vez mais entendendo o transtorno do espectro, né, e entendendo que esses indivíduos, né, que podem ter dificuldades, né, também têm grandes habilidades, né, e que então nós temos que aproveitar esses indivíduos e inseri-los na vida, né, na sociedade, em diferentes níveis de emprego, etc., né, porque eles vão colaborar com o desenvolvimento da sociedade como um todo. Que demais, né? É o que a gente vai descobrindo. Por isso que eu digo, a medicina, ela não é estática, ela está sempre em movimento, porque as descobertas vão vindo, né, Thiago? Exatamente. De uma vez, de uma palestra para outra, de uma vinda aqui para outra, já mudou um monte de coisa. Maravilha. Agora, vamos lá. A última vez que você veio aqui, você chamou muito a minha atenção para algo que eu não tinha ouvido falar, que era a alimentação adequada que ajuda nesse processo para quem tem autismo. Isso confirmou? É verdade? Então, tem muitos estudos acerca da alimentação e de dietas restritivas nos pacientes com autismo, tá? Foi comprovado que eles têm uma maior chance de ter intolerâncias e alergias alimentares. Então, a gente tem crianças com autismo que têm doença celíaca, crianças com autismo que têm intolerância à lactose e outros derivados. Então, realmente, eles têm uma maior chance. Quando a criança ela tem ou uma alergia ou uma intolerância, uma dieta restritiva naquilo que é um fator irritante para ela, podemos dizer assim, vai causar, com certeza, ganhos no comportamento. Porque imagina, uma criança que ela vive com dor abdominal, vive com gases, vive com um sentimento de desconforto, por exemplo, após as refeições, ela vai ter um comportamento mais irritadiço. Então, ao você tirar aquele fator, por exemplo, que esteja causando aquele sintoma, você acaba tendo um ganho, por exemplo, nas terapias dele, que ele vai estar mais tranquilo, vai estar mais calmo naquela situação e vai ter um rendimento melhor. Eu sou contra as dietas restritivas para todos os autistas, porque parece que tem profissionais que acabam assim, seu filho é autista, vamos cortar a caseína, vamos cortar a glúten, vamos cortar a lactose. Eu acho que tem indicação quando há uma restrição nesse sentido e tem realmente benefício. Agora, se não tiver, eu não vejo por que privar a criança de uma alimentação, claro, balanceada como qualquer outra criança, mas que seja tão restrita assim. Perfeito. A gente viu, inclusive, na matéria, né, que algumas terapias vão ajudar muito. E a gente sempre entende que pais de crianças no espectro autista, elas buscam qualidade de vida, não só para os filhos, mas para eles também, Sim. né? Que tipo de adaptação, eu diria, os pais deveriam já de cara fazer?
Primeiro, as adaptações que os pais deveriam fazer com qualquer criança, sendo autista ou não, né? Que é ter uma rotina confortável. E quando eu falo de rotina confortável, não é uma regra. Tem que acordar às 7 e dormir às 21 em ponto. Mas que tenha uma rotina saudável, uma rotina de criança, né? Preservando, claro, né, os contatos que aquela criança vai ter com o meio externo. Não estou dizendo para privar a criança de nenhuma socialização, mas vigiar o que a criança está vendo na internet, né? Vendo em tudo isso. E, claro, as adaptações caseiras. Entender quais são as sensibilidades daquela criança, caso existam. Então, um lar muito barulhento para uma criança mais sensível vai fazer uma criança mais irritada. Mas todo autista é sensível a barulho? Eles podem apresentar hipersensibilidade ou hipossensibilidade a diversos estímulos. Pode ser tanto a barulho, pode ser ao tato, pode ser com cores, texturas. Então, realmente, cada pessoa tem uma apresentação única dessas sensibilidades, né? Então, isso vai variar de acordo com a parte neurologicamente falando, né? Que está acometida naquela situação, mas tem crianças que apresentam, por exemplo, uma hipersensibilidade sonora, que é a mais comum de todas as sensibilidades. Mas a gente tem, por exemplo, autistas que têm seletividade alimentar e que eles não conseguem comer, por exemplo, algo de textura mais crocante. Então, são... Muito bem. Eu até falei na abertura que eles, às vezes, têm um hiperfoco em algum assunto. Sim. Né? E eu me lembro muito de uma amiga que tem 3 filhos no espectro autista e um deles, hoje, é um artista plástico que faz um trabalho maravilhoso. Depois eu vou até pedir para a produção colocar o Instagram do Lucas Kassenyuk. Ele é incrível, vocês precisam conhecer. E essa família descobriu na arte, desde muito cedo, um interesse e um jeito deles se acalmarem, deles se sentirem bem, deles interagirem com as próprias emoções. E eles começaram a pintar livrinhos de colorir e hoje o Lucas virou um artista plástico e realmente é maravilhoso. Isso também seria interessante para todos? Então, o interesse fixo e restrito é um dos componentes do diagnóstico de autismo, né? E muitos deles têm algum interesse, como por exemplo, na arte. Eu acho que a gente fala de autismo, a gente foca só nas dificuldades, mas a gente tem que focar nas habilidades. Então, se ele tem um interesse pela arte, aquilo pode ser até uma forma de comunicação numa criança que não vai falar, por exemplo, que vai ser uma criança não verbal. Imagina, ela consegue desenhar o que ela está sentindo ou expressar. A arte é uma forma de expressão e é uma forma terapêutica, né? Por isso que é tão legal um evento como esse de arte-terapia, de fazer exposições dele, porque é uma forma de você incentivar uma forma não só de expressão, mas também de atividade que vai trabalhar percepção, tato, imaginação, sensibilidade. Eu acho a arte... No caso dele, ele foi bem direcionado, eu não sei se isso se deve ao nível, é nível que você falou, né? Nível, isso. O nível do espectro autista ou o estímulo que recebeu desde a infância. Mas ele é super bem, se relaciona, tem amigos, enfim. Esse estímulo precoce faz diferença? Total diferença. Uma criança, mesmo que não tenha autismo, que não é estimulada, ela não vai ter o desenvolvimento que ela teria caso ela recebesse estímulos. E quanto mais precoces esses estímulos, melhor. Porque a gente consegue, por exemplo, ali nos primeiros anos de vida, estabelecer conexões nervosas sinápticas que são incríveis, assim. Que são... a criança, ela tem um cérebro que trabalha de uma forma como nunca mais vai trabalhar na vida. Então, quanto mais cedo a gente introduzir novas atividades, mais cedo elas vão se adaptar e evoluir de certa forma, sabe? Perfeito. Olha, eu quero a sua pergunta, a sua participação. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o Instagram do Lucas Kassenyuk. Deixa depois lá um recadinho pra ele, curte, porque ele faz coisas lindas. Quer ver? Esse aí, Lucas K, é só com K mudo, Kassenyuk, tá? Desce um pouquinho. Pra mostrar as fotos. Olha, a exposição dele, os trabalhos dele. Olha que coisa mais linda, são... telas lindíssimas, ele tem um jeito muito único, personalidade no desenho dele, sabe? É uma arte muito característica, né? A gente vê vários símbolos repetidos ali, né? Naquela azul ali, você vê vários círculos, espirais. Nossa, muito legal. Muito legal. Vai um pouquinho mais pra gente ver aqui embaixo, tem um videozinho dele trabalhando. Olha que máximo. Que lindo. Muito legal, ó, esse vídeo aí. E ele fez, gente, esses monumentos em vários lugares da cidade. Tem espalhado, às vezes, eu não sei como é que tá agora, mas sabe aquelas vacas que a gente vê aqui em São Paulo? Então ele pintou algumas vacas, ovos gigantes, enfim. O trabalho dele é muito legal, muito maravilhoso. Mas você vê, eu gosto de mostrar isso porque às vezes o pai recebe um diagnóstico e fica, ai meu Deus, mas... Não, tem muita gente incrível fazendo o mundo melhor e que está no espectro autista. Exatamente. Você tem aí na sua cabeça alguns nomes de famosos?
Bom, tem várias suposições, né? Como você falou, teve o caso da Letícia Sabatella, que disse que é autista agora, né? Que recebeu o diagnóstico mais tarde. A gente tem a Greta, que é uma ativista, assim, que ela com 13 anos já foi discursista na ONU, sabe? Tem várias causas ambientais importantes, então existem diversas pessoas que inspiram, assim. E tem pessoas que eu acompanho, assim, que não são tão reconhecidas como deveriam, mas que têm trabalhos incríveis e que, apesar de não serem vistas pelo público, fazem tanto pela comunidade como ninguém. Maravilha. Perguntas, Vida Melhor Oficial, manda pra gente que eu quero ouvir. Eric, tá gostando do papo? Tô adorando. Principalmente se tratando de um conterrâneo regional. Sou de Itaocara, que é pertinho ali de Campos. Olha isso! Delícia, né, gente? É muito bom. Nada nessa vida é por acaso, né? Com certeza. É muito bom estar aqui, Cláudia. Desculpa por alguma coisa, eu tava me sentindo muito nervoso antes do programa, porque é uma sensação de recomeço, porque eu tô há 3 anos sem vir aqui no seu programa, então Nossa, mas eu tô muito feliz de estar aqui. É uma honra, eu tô nervosa de estar na sua frente. Ah, tá doido? Maravilhoso. Faz mais um trechinho pra eu chegar ali. Vamos lá. Faz que eu vou dar um recadinho, mas vamos chegar ali com música, um pedacinho. Vamos lá. Thiago Dutra, e você mandou a pergunta? Agora é hora das respostas, tá? Se por um acaso, Eric, você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre espectro autista, pode ficar à vontade. Meninos e produção também fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Eu vou pedir para a produção já liberar aqui. A gente vê a pergunta da Vilma Bassetti, quer saber o seguinte: qual é a diferença entre seletividade alimentar e autismo? Os dois estão interligados? Qual o tratamento? Então, a seletividade alimentar, ela pode ser um sintoma, né, um sinal, no caso, encontrado isoladamente, mas ela pode ser e é muito frequentemente encontrada em pacientes autistas, né? E é uma das grandes queixas das mães nos consultórios. Doutor, meu filho só come alimentos de cor amarela. E aí é todo um trabalho, e aí no caso tem que ser um trabalho multidisciplinar, né, com uma nutricionista que tem uma experiência em crianças em seletividade, para a gente começar a apresentar novos estímulos alimentares, tanto táteis na questão da textura, quanto até mesmo na cor, sabor, para a gente começar a readaptar o paladar daquela criança. É um processo que não é de um dia para o outro, mas precisa ser feito justamente para a criança ter uma alimentação balanceada, né, para o desenvolvimento dela. Mas não quer dizer que são coisas diferentes, mas a seletividade alimentar pode ser encontrada e é muitas vezes dentro do autismo. Mas existe seletividade alimentar no processo de desenvolvimento da criança, de todas as crianças, né? Porque tem aquela fase que a criança fica chatinha, não quer o verdinho, exato, não quer o legume, não quer a verdurinha. Durante a própria introdução alimentar, né, a gente nunca deve parar de introduzir alimentos que a criança não goste. Por exemplo, hoje você pode dar uma maçã para um bebezinho ali que está com seus 7 meses, 8 meses, experimentando as frutinhas, e ele amar. Amanhã você pode oferecer a maçã e ele odiar, porque o paladar da criança ele é totalmente mutável, né? Ele é totalmente adaptável. Então a seletividade alimentar, ela é encontrada em crianças não autistas também, não quer dizer que a criança tem seletividade e é autista, tá? Mas, de fato, isso tem que ser trabalhado não só por profissionais, mas também pela própria família, né? Ok. O Eric tem uma pergunta também. Minha pergunta é a seguinte: a música pode ser um tratamento para o autismo? Sim, a musicoterapia ela tem sido uma ferramenta muito utilizada por profissionais, até mesmo. Tem um fonoaudiólogo que eu conheço, que ele toca violão com as crianças e tudo mais, e é incrível, assim, a interação dele com os pacientes. A música tem esse potencial terapêutico, né, muito bacana, assim, para todas as idades, não só para criança. E, aliás, não só para autismo, né, no tratamento de demência senil, do exato, Alzheimer. sim. A música é curativa, isso eu não tenho dúvida. Pois Ela é. mágica. Meu avô tá lá com 85 anos, toca viola de 12 cordas e é uma baita terapia, não só para a questão motora dele, como também para a criatividade. Beijo, vô, que tá me assistindo como aí, com certeza. Deni. Vô Deni, parabéns pelo neto, hein? Que orgulho. Olha, a Fá Regina, ela quer saber quais são os tipos de autismo. Bom, antigamente o autismo, né, ele não tinha esse nome, transtorno do espectro, então a gente tinha
o autismo infantil, a gente tinha síndrome de Asperger, tinha transtorno desintegrativo, tinha várias coisas diferentes, né? Hoje em dia a gente unificou isso no transtorno do espectro, porque, por exemplo, antigamente se falava que a síndrome de Asperger, que hoje é o nível 1 de suporte, era aquelas crianças que não tinham a inteligência comprometida, elas tinham inteligência normal ou até mesmo aumentadas, né? Mas elas tinham dificuldades muito grandes de interação social, então sempre tinham problemas em fazer amigos, em comunicação até mesmo verbal, então eram crianças que às vezes aprendiam idiomas diferentes antes mesmo da própria língua natal. E aí, essa síndrome de Asperger hoje é o nível 1, né, de suporte dentro do autismo. A gente tem o nível 1, não necessariamente serão gênios, isso é até um mito sobre o autismo. Muita gente acredita que, o filho é autista, então ele vai aprender matemática muito fácil, ou ele vai ser muito bom com letras, enfim. Não é uma verdade, mas o nível 1, a criança não tem a inteligência, essa parte intelectual comprometida, né, geralmente, e ela precisa de pouco suporte para as atividades. O nível 2, ela já precisa de mais algum suporte durante as atividades, e nível 3 é aquele antigo autista severo. Então, ele precisa de ajuda para, basicamente, a maioria das atividades diárias, né? Ok. O Iago Reis está perguntando o seguinte: boa tarde, doutor. Vejo muitas pessoas autistas que se descobrem transexuais e vice-versa. Pessoas com autismo têm mais chances de terem incongruência de gênero? Bom, a questão da sexualidade, não só no autismo, mas entre as pessoas com deficiência, geralmente é um tabu, né? A gente tem uma parte dos próprios profissionais que basicamente não sabem como trabalhar essa questão. Os autistas, eles não ficam ali só na infância, né? Eles vão ter adolescência, vão ter a vida adulta, e aí na parte da adolescência eles vão ter a puberdade, interesse sexual, também pode ocorrer muito, e isso é uma queixa recorrente dos meninos autistas, né? Que pode ver compulsão sexual, né, no interesse da masturbação e tudo mais, justamente por não ser muitas vezes explicadas as questões da sexualidade para eles, né? Eles acabam descobrindo meio que sozinhos. Sobre as questões de gênero, eu não posso dizer exatamente aqui se eles têm mais chances de ter incongruência, mas que existem casos, e não são raros, de pessoas autistas transexuais realmente existem, principalmente quando a gente atende adolescentes e jovens adultos. A gente vê muitos casos, principalmente de homens transexuais, no caso, que nasceram biologicamente como mulheres e acabam se descobrindo como homens transexuais, de acordo com as terapias. Ok. Obrigada, Iago, pela participação. Próxima pergunta na tela. Rosana Noia. Boa tarde. Minha neta tem 8 anos com autismo 3 de suporte. Ela tem apraxia da fala. Tem a possibilidade de falar algum dia? Bom, tem. Nenhum caso a gente fala de crianças verbais e não verbais. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer para as famílias a fala é uma coisa, já saiu até um estudo que pelo menos 60% dos pais, eles esperam que o filho fale com tratamento. Nem toda criança vai conseguir ser verbal, né? A apraxia da fala tem toda uma questão motora realmente da fala, mas com os tratamentos, principalmente pela equipe da fonoaudiologia, eles podem otimizar e até mesmo possibilitar com que ela consiga ser uma criança verbal. Mas cada caso é único, né? Não quer dizer que a sua neta necessariamente vá falar, mas impossível de falar só pelo diagnóstico de apraxia e de autismo, não é. Eu não te perguntei, mas queria que você falasse sobre a causa. Existe algum estudo que mostre por que uma criança nasce com transtorno? Existe um estudo americano que fala que cerca de 80%, pelo menos, das pessoas com autismo, elas têm algum componente genético alterado. Esses componentes genéticos, eles... Por exemplo, nós temos muitos genes, né? Mas aí, algum gene pode estar alterado ali e aquela alteração ser encontrada em pessoas com autismo. Esses genes, eles podem ser provenientes do pai ou da mãe ou não. Pode ser uma alteração da própria pessoa, tá? Geralmente, quando esses genes, eles vêm alterados do pai ou da mãe, existe um risco realmente aumentado em pais maiores de 35 anos. A gente viu que os pais que têm mais de 35 anos acabam tendo um risco um pouco maior de ter essa criança autista. Mas como eu gosto sempre de salientar, o autismo, ele é multifatorial. A gente tem essa questão genética que é muito importante. Tem um estudo também americano que analisou mais de 50 mil crianças e que ele viu genes que estão encontrados, alterados na maioria dos autistas, genes que estão mais ou menos e genes que não são encontrados em autistas com essa alteração. E daí a gente tem muitas síndromes genéticas, né, e pessoas com autismo que possuem essas síndromes genéticas e questões ambientais, como o uso de algumas medicações durante a gestação.
Até mesmo hoje tem se falado muito, antigamente a gente não tinha tantos recursos nas UTIs neonatais, então os bebês prematuros tinham uma mortalidade muito maior. Hoje em dia a gente tem uma sobrevida de bebês prematuros muito maior do que antigamente. Então, com os avanços, né, da neonatologia, a gente tem visto também que esses pacientes prematuros, eles podem ter um risco aumentado também de autismo. Então, a gente tem uma série de fatores e muitas coisas que vamos descobrir ainda, principalmente coisas ambientais, né? Medicação que você falou durante a gestação, alguma coisa muito comum que a gente poderia alertar para as gestantes? O uso de Depaquene ou Depakote são os nomes comerciais do ácido valproico, né? O ácido valproico, ele é contraindicado em gestantes justamente por aumentar muito o risco da criança nascer dentro do espectro autista. E aí, no caso dessa medicação, ela é até utilizada nos estudos com ratos, por exemplo. Quando ela é aplicada no rato, os filhinhos do rato têm comportamentos autistas. Olha lá, que coisa interessante. Me dá só mais um tempinho, mais uma perguntinha. Tá tão bom esse assunto. Não, já te estourou muito? Falaram que não. Você volta? Volto Promete? sim, prometo. Eu sei que Campos é longe, mas a gente precisa de você falando mais e mais. Com certeza. Mas já que a produção não me deixou aumentar um pouquinho o tempo, eu vou te falar para seguir o Thiago Dutra, porque ele dá muita informação preciosa no Instagram dele. Gente, Dutra Lopes, com Z no final. Dutra Lopes, com Z no final. Tá bom? Lá tem todos os contatos, inclusive seu e-mail também, para quem quiser fazer contato direto com você. Ele é sensacional, tá de parabéns, sou sua fã, te espero urgente. Tá joia. Antes do Natal. Tá bom, então tá, combinado.